Cidade FM, no combate ao coronavírus. A partir de agora, muita informação nesta primeira meia hora do Show da Manhã. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Para você que acompanha a Cidade FM, sextou, mas não sextarás porque estamos em quarentena, estamos enfrentando um inimigo comum, todos nós, um inimigo invisível, que é o chamado coronavírus, a Covid-19. Então, a partir de agora, muita informação para você aqui na Cidade FM. Uma ótima sexta para todo mundo. É isso aí, sextou com S de saudade, hein? Como diz a música da... Luísa e Maurílio. Luísa e Maurílio, exatamente. Bom, já estamos no Facebook também com imagem, né, Luciano? Ao vivo no nosso Facebook, é o facebook.com/Rádio Cidade Itu, a live para você curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Lembrando que assim que acabar o programa fica na íntegra disponível aí no Facebook. E claro, você pode ver e rever outras vezes para se informar, para se orientar. Legal, então vamos dar início ao Cidade FM no combate ao coronavírus, trazendo a informação, os números atualizados em Itu, 2 óbitos confirmados. Infelizmente, né, Renato, mais 2 óbitos confirmados na cidade de Itu. Isso mostra que realmente o que estamos passando não é uma brincadeira. Os 2 novos óbitos, uma mulher de 69 anos e um homem de 72 anos, ambos com doenças pré-existentes. Com isso, Itu passa de 37 para 39 no total de óbitos confirmados até o momento desde o início da pandemia. O número de casos confirmados no total passando de 613 para 646. E os números bons, né? As pessoas curadas, mais pessoas se curando. 500 confirmados curados até o momento na cidade de Itu. Ontem eram 464, portanto Itu com 500 pessoas já recuperadas da doença. O número de casos suspeitos aguardando resultados de exames, 160, sendo que 17 estão em internação clínica, 11 em UTI. Itu ainda tem um óbito por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado de exame. A cidade de Salto também atualizou os números e também mais 2 mortes por Covid. Infelizmente, notícia ruim em Salto, totalizando 10 óbitos agora. As 2 novas mortes de ontem, um paciente de 63 anos com histórico de hipertensão e uma mulher de 82 anos com histórico de hipertensão e diabetes. Os 2 estavam internados no Hospital Municipal de Salto, chegando a 10 mortes confirmadas, 256 casos no total. Salto já tem 205 pacientes curados, outros 71 casos estão aguardando resultados de exame, são os chamados casos suspeitos, que aguardam os resultados para confirmar ou descartar. 8h05 aqui na Cidade FM, esse é o Show da Manhã e a cidade no combate ao coronavírus. A cidade de Sorocaba registrou mais 5 mortes também, sobe para 135 o número, e são quase 6 mil casos confirmados da Covid. Vemos falando todos os dias, né, Renato? Todos os dias a gente fala de Sorocaba que acaba, é a cabeça dessa região metropolitana que tem 48 outras cidades e, claro, a cidade de Sorocaba com esses números alarmantes acaba prejudicando toda a região no quesito da flexibilização da economia. 5 novas mortes confirmadas em 24 horas, um homem de 84 anos hipertenso, homem de 63 anos diabético, cardiopata e renal crônico, mulher de 62 anos diabética, cardiopata, pneumopata, homem de 66 anos hipertenso e diabético e uma mulher de 89 anos cardiopata e diabética. Portanto, 5 novas mortes registradas em Sorocaba. Além disso, os casos confirmados com a doença passaram de 5.672 para 5.894 e os óbitos chegando a 135, como você disse. Só ontem foram 222 novos casos confirmados da doença. A cidade chegando a 5.894, desse total 94 estão internados, sendo 47 em UTI, e o total de pessoas em recuperação, aquelas que estão fazendo tratamento em isolamento domiciliar, é 655. Já os recuperados em Sorocaba, 5.010 até o momento. O número de pessoas suspeitas de contaminação é 197, que estão aguardando os resultados de exames. Entre todos os suspeitos,
69 estão internados em hospitais da cidade, sendo 32 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 2. E só para a gente fazer um comparativo aqui, Renato, no fim de semana, segunda-feira, que dia que foi? Segunda-feira, só para a gente fazer 29, dia 29. Então vamos lá, segunda-feira, a cidade de Sorocaba tinha 4.925 casos. Hoje, sexta-feira, que na verdade é os números de ontem, né? De quinta-feira, 5.894 casos. Ou seja, praticamente quase 1.000 casos a mais em 3 dias. Quase 1.000 casos a mais em 3 dias apenas. Portanto, Sorocaba passando de 4.925 para 5.894 de segunda-feira para ontem. Números realmente muito pesados. 8h08. Em um dia, Votorantim registra 34 casos por Covid, entre elas também confirmada mais uma morte. Pois é, a cidade que é mais impactada pelo que vem acontecendo em Sorocaba é Votorantim, né? Mais essa morte, mais esse óbito confirmado. Ontem, chegando a 34 casos só ontem, e entre eles esse óbito, uma mulher de 72 anos que tinha comorbidades. Agora a cidade soma 571 notificações confirmadas e 23 óbitos. Dos 571 casos confirmados em Votorantim, 339 estão recuperados, 172 em isolamento domiciliar, 37 internados, sendo 9 em UTI e 23 óbitos. Além disso, há 129 casos suspeitos que estão aguardando resultados, sendo desses 119 em isolamento domiciliar e 10 internados. Aí, Renato, vem a consequência do que está acontecendo em Sorocaba e Votorantim. A taxa de ocupação dos leitos em UTI chegou a 100%, nos 2 hospitais de Votorantim. No Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça, a ocupação dos leitos de clínica médica está em 70% e na UTI 100%. No Hospital Santo Antônio, da rede particular, os leitos de clínica médica atingem 50% e UTI também 100%. Isso quer dizer o quê, Renato? Que se mais alguém precisar ser internado na UTI em Votorantim, não tem como. Precisa ser deslocado para outras cidades. Aí existe aquela complicação do transporte, né? Se a pessoa tiver ali com muita urgência de internação, realmente complica ainda mais. A Prefeitura de Votorantim prepara um novo decreto com medidas mais rígidas, deve ser publicado hoje, visando reter ainda mais a movimentação nas ruas. Claro, por consequência, aglomeração de pessoas, maior propagação da doença. Desde o início de junho, quando o governo do estado anunciou as regras de flexibilização gradual com o Plano São Paulo, Votorantim contabiliza um aumento de 288% no número de casos confirmados e 130% no número de óbitos oficiais. Isso também, só fazendo um parênteses, quer dizer o quê? Que realmente, com o comércio aberto, as pessoas vão para as ruas fazem aglomeração, e tanto que desde o início desta semana a região de Sorocaba antes estava na fase amarela, regressou à fase vermelha, que é considerado o alerta máximo ao enfrentamento da pandemia. A gente viu, Renato, no primeiro fim de semana, no primeiro sábado, logo após a flexibilização, né, que a região de Sorocaba passou para a fase laranja e pôde abrir alguns comércios com horários especiais. Teve um sábado que o centro comercial de Sorocaba parecia que estávamos vivendo véspera de Natal, de tanta gente que estava ali naquela região. 8h11. Porto Feliz também atualizou os números e a prefeitura confirmou 24 novos casos de coronavírus, mas deu uma estabilizada no número de óbitos, né, Luciano? Acho que faz uns 2 dias aí, né? Que bom que não tivemos mais óbitos. Foram confirmados no fim de semana, né? No domingo. 5 óbitos confirmados até o momento em Porto Feliz, 296 casos confirmados no total. Pode parecer que Porto Feliz tem aumentado bastante os casos, Renato. Porto Feliz tem uma procura muito grande de pessoas de outras cidades para fazer o tratamento lá. Então as pessoas chegam a Porto Feliz para fazer o tratamento, já que Porto Feliz virou referência não só na região, mas em todo o país, né, no quesito do tratamento de combate à Covid-19. Portanto, os casos confirmados 296, entre eles 223 já se curaram da doença, 62
estão em isolamento domiciliar, 4 em internação clínica, 7 em internação na UTI. Porto Feliz também tem 100% da ocupação da sua UTI. Aguardando resultados de exame, aqueles casos suspeitos são 90, sendo 84 em isolamento domiciliar, 5 em internação clínica e 1 internado na UTI. Renato. Indaiatuba confirma mais 2 óbitos por Covid e o total agora passa para 69 em Indaiatuba. Também notícia ruim, né? Não gostamos de anunciar óbitos, não gostamos de anunciar pessoas infectadas, gostamos de anunciar apenas os curados, mas faz parte também da uma forma de prevenção, de você se precaver ainda mais. Um homem de 89 anos possuía hipertensão, outro óbito foi de uma mulher de 58 anos, tinha antecedentes de hipertensão e diabetes. Com isso, Indaiatuba chega a 69 mortes até o momento. O número de casos confirmados no geral, 1.867. Entre os casos confirmados, 34 estão internados, 1.764 já estão recuperados. Aí tem os pacientes que aguardam resultados de exames, são 13, pacientes em internação clínica 40 e pacientes em UTI são 29 até o momento. Renato. Vamos para a cidade de Jundiaí, que passou de 3.920 casos de Covid para 4.079. Outra cidade da nossa região que não para de aumentar os números, 4.079 casos confirmados, o número de óbitos subiu de 188 para 196, foram confirmados 8 novos óbitos só ontem em Jundiaí, uma mulher de 69 anos, também com doenças pré-existentes, um homem de 57, também com doenças pré-existentes, uma mulher de 69 anos, diabética, um homem de 64, portador de doença cardiovascular, um homem de 67 anos, diabético, mulher de 81 anos com doenças pré-existentes, homem de 49 anos também com doenças pré-existentes e uma mulher de 79 anos sem doenças registradas. Portanto, Jundiaí com 196 óbitos no momento. O número de pacientes recuperados na cidade chega a 3.316. 8h14, antes do primeiro intervalo, os números atualizados na cidade de Cabriúva. Cabriúva divulgou por 2 dias seguidos o seu boletim, portanto, ontem no boletim atualizado, 401 casos confirmados na cidade de Cabriúva, que subiu muito rápido os números, 401 casos, entre eles 130 já estão recuperados. Até o momento, 17 mortes foram confirmadas em Cabriúva, que ainda investiga outra morte suspeita. O número de casos suspeitos, no geral, 54 na cidade de Cabriúva. Renato. Cidade FM, no combate ao coronavírus. De volta por aqui na Cidade FM, dentro do Show da Manhã. No combate ao coronavírus, os números atualizados no Brasil e em São Paulo. Ô Renato, só antes da gente ir pro Brasil e São Paulo, vamos atender o pedido do nosso ouvinte aqui, né? A Lúcia Pérez, pedindo aqui, fala de Salto, entrei atrasado, acordou atrasado, o despertador não tocou. Aí, Lúcia, grande abraço para você. Eu vou falar aqui então os números de Salto rapidinho para ela. Salto tem 256 casos confirmados até o momento, mais 2 óbitos confirmados ontem, viu, Lúcia? Obrigado pela audiência aí, mandando mensagem, participando também aqui da nossa live. Vamos lá então, o Brasil, Renato, contabilizou em 24 horas 1.252 novos óbitos por Covid-19, 48.105 novos casos confirmados de coronavírus, segundo o balanço divulgado no início da noite pelo Ministério da Saúde. Com os dados atualizados, o país chega ao total de 61.884 óbitos pela doença. São 61.884 pessoas que perderam suas vidas. 1.496.858 casos já confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, 852.816 pessoas já se recuperaram da doença. O Brasil segue aí como o segundo país com mais números de casos e mais números de mortes em todo o mundo. O estado de São Paulo superou a marca de 300 mil casos confirmados de Covid, batendo recorde de novas confirmações em 24 horas. Foram 12.244 novos casos incluídos e 321 novas mortes. No total, já são 302.179 casos de Covid-19, 15.351 óbitos no estado. Renato. 8h21, e aquela passada pelo mundo também. Números no mundo, 10.890.511
infectados em todo o planeta. O número de mortes em todo o mundo, 521.669 pessoas que perderam suas vidas. E o número de recuperados, 5.771.673 pessoas já se curaram em todo o planeta. Vamos passar para o ouvinte da Cidade FM agora, a taxa de isolamento em Itu e região. Pois é, em Itu, na quarta-feira, a taxa de isolamento social foi de 42%. Terça e segunda havia sido de 41%. Salto, 41%, na terça 39%, na segunda 41%. Sorocaba baixou um pouco, na quarta-feira 41% a taxa de isolamento social, terça 42%, segunda também 42%. Indaiatuba também caiu um pouco, 45%. Na terça e segunda havia sido 46% a taxa de isolamento social. 8 horas e 22 minutos e o Congresso promulga emenda constitucional que adia eleições municipais para novembro. Pois é, havíamos comentado ontem, né, que foi aprovado, faltava promulgar e foi feito ontem mesmo pela manhã. O Congresso Nacional acabou promulgando essa emenda constitucional que adia para novembro as eleições municipais deste ano, também em razão da pandemia. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo para o dia 25 de outubro. A emenda à Constituição adia o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. Emendas à Constituição não precisam da sanção do presidente da República. A emenda também altera outras datas relacionadas às eleições municipais. Caso o município ou o Estado não apresente condições sanitárias para realizar as eleições em novembro, o Congresso poderá editar um decreto legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro ainda deste ano. Renato. 8h24 e começa a valer, atenção, hein? Multa para quem desrespeitar o uso obrigatório de máscara no estado de São Paulo. Pois é, já anunciamos aqui, mas nunca é demais lembrar você, né? O estado de São Paulo começou a multar as pessoas e os estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso obrigatório de máscara de proteção contra o coronavírus. A punição varia entre R$ 524 e R$ 5.000. A medida anunciada pelo governo de São Paulo estabelece que a pessoa que for vista sem máscara em espaços públicos e particulares de uso comum deve ser multada em R$ 524. Já os estabelecimentos comerciais vão pagar R$ 5.025 para cada pessoa que estiver no local sem a proteção. Há ainda a previsão de uma multa de R$ 1.380,50 se o estabelecimento não afixar placas que informem sobre a obrigatoriedade de máscara. A nova resolução, portanto, não prevê punição para quem está em carro particular. O uso de máscaras no transporte público e de aplicativos já era obrigatório no estado desde o início de maio. Lembrando que em Itu há outra lei que também aplica multa de R$ 100 para quem não estiver usando máscara em espaços públicos. Lembrando que se a pessoa se recusar a colocar a máscara para entrar em um comércio, se recusar a utilizar a máscara em espaço público, essa pessoa, alguém pode chamar, inclusive acionar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que assim a Polícia Militar vai retirar a pessoa deste local. Muita gente, né, Renato? Inclusive gosta de sair às ruas para causar a discórdia. Então, importantíssimo que você se proteja e proteja o próximo sempre. 8h25 e o governo de São Paulo também muda regras, né? E comércio poderá funcionar 6 horas em 4 dias da semana durante a fase laranja. Pois é, vai publicar aí um decreto novo, né, o governo do estado, que permite essa ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais dos municípios que estão na fase laranja de flexibilização econômica durante a quarentena. A mudança é opcional e os comércios poderão funcionar por 6 horas diárias, 2 horas a mais que o atual permitido, mas terão que fechar durante 3 dias da semana. Ou seja, não resolveu muito, né? Só abre ali segunda, terça, quarta e quinta durante 6 horas, mas aí tem que fechar sexta, sábado e domingo. Não resolveu muito atualmente. Os comércios podem abrir durante todos os 7 dias, mas devem funcionar apenas 4 horas por dia. 8h26. Quase 2 milhões
ainda, né, de pessoas ainda aguardam análise do cadastro do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal informou que 1.900.000 pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial estão com o pedido em análise para saber se estão aptas a receber o benefício. O prazo para o trabalhador se inscrever e ter acesso ao benefício termina hoje. Depois dessa data, segundo a Caixa, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para o acompanhamento do resultado da análise e informações sobre os critérios das parcelas. Dos quase 108 milhões de pedidos processados, pouco mais de 65 milhões foram considerados elegíveis e 42 milhões foram considerados inelegíveis. Renato. 8h27. Cerca de 25 mil militares devolveram valores recebidos indevidamente do auxílio emergencial. Já falamos algumas vezes aqui das pessoas que receberam ou pelo menos conseguiram esse auxílio emergencial de forma errada, né? Muita gente que precisa realmente não conseguiu e muita gente que não precisa conseguiu. O Ministério da Cidadania divulgou que 25.299 militares que receberam o auxílio emergencial indevidamente já devolveram os valores aos cofres públicos. O benefício foi pago indevidamente para 53.459 pessoas, incluindo pensionistas e anistiados que pertencem à folha de pagamento do Ministério da Defesa. No total, foram mais de 32 milhões de reais pagos indevidamente, considerando aí apenas uma parcela do benefício. Inicialmente, a informação era de que mais de 70 mil militares teriam recebido o benefício de forma indevida. O Ministério da Defesa acompanha o processo de restituição em parceria com o Ministério da Cidadania. Com números altos, Sorocaba participará de estudos sobre medicamento contra a Covid-19. Sorocaba é uma das cidades escolhidas para participar desse estudo clínico com o medicamento nitazoxanida na eficácia aí contra o novo coronavírus. A ação foi batizada de 500 voluntários já. É um nome meio estranho, mas é isso aí, 500 voluntários já. E vai ser lançado oficialmente hoje em Sorocaba com a presença do ministro Marcos Pontes. A iniciativa será uma parceria entre a Santa Casa e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Além de Sorocaba, a pesquisa vai ser realizada também em Guarulhos, Barueri e Bauru. De acordo com o Ministério, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais identificou 5 remédios com potencial para combater a replicação do novo coronavírus. Um deles é a nitazoxanida, reduziu em 94% a carga viral em células infectadas in vitro. Essa última fase busca comprovar cientificamente essa eficácia do remédio, né, no tratamento precoce da Covid. Cerca de 500 pacientes voluntários com síndrome gripal ou confirmação de Covid receberão um kit com os medicamentos e serão acompanhados pela equipe médica. Em seguida, eles devem retornar para serem testados novamente. Portanto, mais uma esperança que a gente tem de encontrar esse tratamento e agora de terras tupiniquins, Renato. 8h29, virou em 8h30, assim chegamos ao final de mais uma semana da Cidade FM no combate ao coronavírus. Segunda-feira a gente volta 8 da manhã, o Luciano volta comigo. É isso aí, Renato. Uma ótima sequência de trabalho para você, ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se fala na segunda. Maravilha, esse é o Luciano Veiga. Segunda-feira ele está de volta a partir das 8 da manhã, abrindo comigo aqui o Show da Manhã e a Cidade FM também no combate ao coronavírus.